Pessoal, infelizmente eu tenho que começar esse vídeo trazendo para vocês um dado muito preocupante a respeito da vacinação no nosso país. 4 em cada 5 municípios brasileiros enfrentam problemas com a vacinação para a Covid-19. E é óbvio que esse problema é a escassez de vacinas, que provoca um atraso na nossa vacinação e, consequentemente, na nossa imunização. E o culpado disso tudo é óbvio que é Bolsonaro, porque o presidente, de modo deliberado, não comprou as vacinas quando deveria ter comprado. E isso é um crime do presidente da República, porque ele agiu de modo deliberado para não comprar as vacinas, e isso ficou mais do que provado com a atuação da CPI, principalmente com o depoimento do diretor da Pfizer, Carlos Murilo, na semana passada. De acordo com os documentos apresentados pela Pfizer, a nossa vacinação já poderia ter começado no final de 2020, quando nós teríamos mais de 1,5 milhão de doses entregues pelo laboratório. E uma quantidade significativa de pessoas ao longo desse primeiro semestre de 2020 já teriam sido vacinados também com vacinas da Pfizer que seriam aplicadas na população. Seriam milhões de pessoas a mais vacinadas, evitando assim uma quantidade gigantesca de mortos, sequelados e afetados pela pandemia. Só que o problema, pessoal, é que o governo agiu de modo deliberado, como eu falei no início do vídeo. E os documentos entregues pela Pfizer à CPI mostram isso. Porque o que aconteceu? O secretário de comunicação do governo, que depois foi exonerado do cargo, Fábio Weingarten, disse que a Pfizer entrou em contato com o governo Bolsonaro em setembro de 2020 e até novembro não havia recebido uma resposta por parte do governo. Então o que aconteceu? As negociações caminharam e em setembro simplesmente o governo Bolsonaro deixou de responder a Pfizer e só foi respondê-la em novembro. Porque o Fábio Weingarten ouviu uma informação do dono da Rede TV que a Pfizer entrou em contato e aí ele, Fábio Weingarten, por livre e espontânea vontade, contactou os representantes da Pfizer. Esse e-mail foi entregue em setembro, foi entregue para Bolsonaro, para o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, para Paulo Guedes, para Eduardo Pazuello e também para o Ministério da Casa Civil. E não obtiveram nenhuma resposta. Eles simplesmente não responderam. Com o depoimento de Eduardo Pazuello ficou muito mais claro o que aconteceu. O governo brasileiro estava negociando e quando assinou a carta de intenção, que foi justamente em novembro, as negociações simplesmente pararam. O Brasil não avançou nas negociações de um modo deliberado. E Pazuello falou que ficou 2 meses para negociar com a Pfizer, 2 meses analisando cláusulas contratuais, sendo que o governo federal poderia muito bem ter emitido uma MP, ter editado uma MP para dar segurança jurídica para a compra das vacinas, mas o governo não fez. Quem fez foi depois o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já em 2021. Já em 2021. Esse processo poderia ter sido muito, mas muito mais acelerado. E aí o que aconteceu? A Folha de São Paulo obteve documentos exclusivos que foram encaminhados para a Pfizer, à CPI. E nesses documentos é comprovado que o governo brasileiro ignorou 10 e-mails da Pfizer. Repetindo, o governo brasileiro ignorou 10 mensagens da Pfizer relacionadas à vacina. Tudo isso começou a partir de agosto. Então, em agosto, a Pfizer começou, olha, nós precisamos de uma resposta de vocês. Nós temos que fechar o contrato. Esse contrato tem validade até a data tal. E a Pfizer insistia e o governo Bolsonaro não respondia aos e-mails. O governo Bolsonaro optou de modo deliberado para que não fossem compradas as vacinas da Pfizer que poderiam ter imunizado milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade. E isso atrasou o nosso cronograma de vacinação, fazendo com que as pessoas se contaminassem, fazendo com que as pessoas morressem. E essa é uma responsabilidade de Bolsonaro, porque o próprio Eduardo Pazuello, na CPI, no seu depoimento no segundo dia, falou que ele fez de tudo para conseguir os imunizantes. Quem não fez, os imunizantes só não foram adquiridos de um modo mais rápido, porque não havia segurança jurídica. Não houve MP que poderia ter sido feita por Bolsonaro. E esse foi o momento grave do depoimento de Pazuello, porque ele culpou o presidente da República. 4 em cada 5 municípios brasileiros sofrem com as vacinas atrasadas. Há uma escassez de vacinas, Fiocruz está parando a sua produção, o Butantan também sofre com a produção, porque nós temos Bolsonaro como presidente da República. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter comprado as vacinas, mas não fez.
A vacina da Pfizer ficaria em torno de R$50, talvez um pouco mais. Colocando aí os custos, quanto que ficaria? Muito, mas muito mais barato do que hospital de campanha, do que auxílio emergencial e do que as mortes das pessoas. Esse é o governo Bolsonaro, um governo criminoso. E a CPI já tem subsídios mais do que suficientes para responsabilizar Bolsonaro. A CPI já tem subsídios mais do que suficientes para abrir um processo de impeachment, para solicitar um processo de impeachment contra Bolsonaro. Bolsonaro pode não sair pelo impeachment, se bem que agora as esquerdas começaram a se organizar. Mas ele vai ser preso. Futuramente Bolsonaro estará na cadeia porque ele precisará pagar. E não vai pagar somente e de modo eleitoral, como o Kassab falou no Manhattan Connection essa semana. Bolsonaro vai pagar com a sua liberdade. Esse homem precisa ser punido. Ele precisa ser preso. Porque milhares de pessoas morreram por culpa dele. Se você gostou, se inscreva no canal, óbvio. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.